Bom, a segurança está na pauta das discussões dos últimos dias, né? Além dos atentados ocorridos nas escolas de São Paulo e Santa Catarina, há alguns dias tem sido feita, a Polícia Militar, né, tem feito uma operação chamada Canguçu, que tenta prender criminosos que roubaram um banco na cidade de Confresa, no Mato Grosso, e quem veio e que vieram, né, se refugiar aqui no Tocantins. Quem está aqui com a gente para falar um pouco mais desses assuntos é o Major Moraes, porta-voz da Polícia Militar do Tocantins. Boa noite, Major, tudo bem com o senhor? Boa noite Emerson, boa noite Tâmara, isso mesmo, né? Tá certo? Sim, Tâmara. E boa noite aos demais colegas aí da bancada. É Tâmara igual a fruta. Isso aí, então não esqueço mais. Satisfação imensa retornar aqui, um espaço importante para a gente prestar contas à sociedade, né? Estamos sempre à disposição. O comandante não pôde estar presente, o convite inclusive era para ele, o nosso desejo era de trazê-lo, né? A segunda tentativa já, e nós estamos com essa dívida, tá? E ele não pôde. Hoje, novamente, ele continua, inclusive nesse momento, em gabinete despachando, são muitas demandas, estamos com duas urgências nesse momento para a segurança, né? Tanto essa operação quanto a situação das escolas, né? A gente vive um momento de tensão e a gente precisa dar uma resposta para isso. Ele está realmente comprometido com essas questões e tem tentado atender todos esses convites. Nesse exato momento não foi possível estar aqui, mas nós acreditamos que muito em breve estejamos com a situação mais tranquila, a gente vai trazê-lo aqui. Mas tenho certeza que o senhor vai conseguir aí trazer todas as informações que a gente precisa aqui nesse debate que a gente vai construir agora. Major, as buscas dos assaltantes de Confresa, quais as informações aí do último relatório que a Polícia Militar tem dessas buscas lá na região de Pium? Certo, talvez é importante até só dar uma atualizada, né, para o público que está ouvindo. Às vezes as pessoas ouvem tanto e veem tantos vídeos circulando, vê mensagem e de fato o que está acontecendo, né? Desde o dia 10 nós estamos em campo, nós estamos naquela região ali do entorno do projeto Canguçu, que é um projeto de pesquisa da Universidade Federal, em busca de capturar esses criminosos. É um grupo que a gente estima ser composto por cerca de 20 homens fortemente armados que desembarcaram em território tocantinense, né? Fugindo lá de Confresa, onde tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores ainda no dia 9. Ali no dia 10 ocorreu o primeiro confronto. Nós tínhamos naquela localidade, ali nas proximidades de Pium, Emerson, patrulhas da Patrulha Rural. Nós estamos fazendo um curso, inclusive, estamos formando nesse momento 120 patrulheiros rurais. É um objetivo do governador do estado, é um objetivo do comandante-geral investir nisso. A gente é um estado que realmente depende muito do agro, nós temos muitas regiões rurais e a gente precisa fortalecer nossa segurança no campo, porque realmente só a segurança no campo garante uma produtividade, inclusive, com mais tranquilidade. E os produtores ali, Major, dessa região, estavam reclamando ali de situações de roubo de maquinário, né? Recentemente aí teve até o deputado Newton Franco, que é lá da região de Pium, que esteve aqui e falou dessa situação que os produtores estavam passando por lá, né? Sim, é uma realidade, não só do Tocantins, mas é uma realidade que nos afeta também, e a gente sabe por óbvio que essas situações, por menor que pareçam ser, não são, porque afetam toda essa cadeia, todo esse sistema de produção, inclusive afeta a economia do estado. Por isso a preocupação do governador Wanderlei Barbosa e do comandante Coronel Márcio Barbosa, né, de investir nisso. Nós teremos patrulhas rurais distribuídas em todo o estado. O objetivo é realmente que a gente tenha de norte a sul patrulhas específicas, treinadas para atuar nessas regiões, para garantir a paz social no campo. E nesse momento lá, nós estávamos resumindo para o ouvinte, o que aconteceu? Nós estávamos com alunos fazendo estágio dessa patrulha. Por volta das 14h30, ocorreu o primeiro confronto. Esses criminosos já tinham desembarcado no rio Javaés, onde inclusive naufragaram lá os barcos que eles estavam utilizando, roubaram veículos da comunidade ali próximo dos proprietários de fazendas e estavam já deslocando naquelas vicinais por ali nas proximidades de Pium,
na verdade, no setor rural de Pium, é um pouco distante de Pium, né? Sim. Mais próximo ali do projeto Canguçu, o primeiro encontro e a tentativa frustrada de abordagem e, portanto, o primeiro confronto, né? Nesse primeiro confronto, o bando se dividiu, não deu para quantificar exatamente quantos, né? Mas a informação dos policiais que participaram do primeiro confronto é que o bando se dividiu. Parte do bando, inclusive, um pequeno grupo, deslocou para a sede da fazenda Agrojan e lá fizeram refém a família e alguns funcionários da fazenda. Outros se distribuíram na mata e aí a gente começou já a partir daquela tarde fazer o cerco. Delimitamos um perímetro de um raio de 50 quilômetros a partir do projeto Canguçu e começamos a fazer esse cerco, começamos a receber apoio de imediato, de Palmas foi o primeiro que chegou rapidamente e ainda naquela noite recebemos apoio de outros estados. No dia seguinte pela manhã já tínhamos apoio de 4 estados e agora por último, nos últimos dias recebemos apoio inclusive de Minas Gerais, com helicóptero, né? E os outros estados, o Pará, o Mato Grosso, né? E o Goiás, que estão realmente com efetivo, inclusive, né? Distribuídos lá no terreno junto com o nosso pessoal. Polícia Civil do Mato Grosso também, a nossa Polícia Civil do Tocantins também está presente lá. Então todas essas forças estão desde o dia 10, unidas nesse propósito, que nós conseguimos até o momento. Um capturado vivo, ele está preso, já foi inclusive ouvido pela Polícia Civil, e 2 foram capturados mortos porque entraram em confronto com a polícia naquele momento e fatalmente vieram a óbito, né? E apreendemos uma quantidade realmente significativa de armamentos, equipamentos. Nós temos inclusive metralhadoras .50, e aí para o ouvinte entender, para quem não compreende o que é isso, qual é o poder de fogo desse armamento, esse é o armamento próprio para derrubar aeronaves. Nós temos uma quantidade infinita de munições que foram apreendidas de diversos calibres, capacete balístico, colete balístico, motores de popa, né, de barco, combustível que eles guardavam para usar na fuga, pertences pessoais, realmente uma quantidade de material já apreendido muito grande, inclusive isso está sendo catalogado para que a gente possa depois apresentar para a sociedade o que foi apreendido. E a Polícia Civil possa se dedicar e se debruçar sobre isso, né? Do Mato Grosso, inclusive, Polícia Federal também está no caso, ajudando, para levantar as informações que tem nesses materiais sobre essas pessoas, né? São informações importantes que vai nos ajudar a, inclusive, identificar as pessoas que podem não ser localizadas, né? Nesse primeiro momento. Inclusive, um pouco desse material foi apreendido hoje, né? Esse arsenal foi apreendido hoje? Vindo para cá, eu recebi uma informação não oficial que teria acontecido um tiroteio, um confronto agora, né, nesse momento. Aí pedi confirmação, a gente já entrou para cá, não pude olhar mais, para conferir se de fato isso aconteceu. Mas nós tínhamos até ontem realmente uma quantidade significativa de material apreendido, de armamentos apreendidos, né? E não tínhamos ainda a listagem geral, até porque temos essa dificuldade. A todo momento se localiza mais um equipamento, se localiza mais um objeto, junta ali no local que o pessoal está, né, guardando desse material. E aí há essa dificuldade. Também não há ali um objetivo de imediato se fazer isso. O importante é a gente preservar as informações, inclusive genéticas que tem nesse material, para que a polícia possa fazer um bom trabalho de investigação depois. Né? Mas essa conferência vai ser feita sim, e a gente vai apresentar ela para a sociedade, porque a sociedade tem interesse de saber. E é importante que saiba qual o poder de fogo que tem essa quadrilha, né? Qual o poder de fogo que tem esse pessoal e por que a gente às vezes reage tão firmemente a eles, inclusive chegando a confrontar com o poder de letalidade. A sociedade precisa compreender essa necessidade nessas situações. A região é a maior dificuldade para a polícia? É um detalhe muito realmente que chama a atenção. Os vídeos já circulam, a gente está inclusive divulgando nas nossas redes sociais, não há razão nenhuma para a gente esconder isso, e a gente tem realmente mostrado, porque o nosso interesse é deixar a sociedade bem esclarecida. É de difícil acesso, nós temos uma região de terrenos muito difícil, é uma região de mata, é uma região de muitos córregos, rios, né? É beira-rio, então é mata ciliar, terreno alagadiço, as viaturas têm dificuldade para deslocar, os policiais muito mais ainda, porque na grande parte dos percursos essas incursões precisam ser feitas a pé,
né? E é um risco muito grande. Não se sabe, na verdade, o que está lá do outro lado, né? Que armamento ainda eles têm com eles, né? Muitos dos armamentos já foram deixados para trás, mas eles têm armamento ainda. Tanto é que os confrontos continuam acontecendo. Não se sabe quais armamentos, mas eles têm armamentos. Sim. O governador recentemente esteve com o ministro da Justiça e o ministro se comprometeu em fornecer para o Estado uma aeronave de um helicóptero, né, para o Tocantins. Com uma emenda parlamentar, parece que era da senadora Dorinha e tal, esse equipamento viria para o Tocantins, segundo essa promessa feita pelo ministro. Qual que é a importância de um equipamento como esse para a segurança do estado do Tocantins e principalmente em ações como essas de perseguição na zona rural? Olha, é fundamental. Um reforço como esse, ele é às vezes até decisivo numa situação dessa. Nós temos aí, inclusive nós estamos falando de uma área de aproximadamente 8.000 quilômetros quadrados. Se a gente se referir especificamente a esse círculo que nós definimos inicialmente com um raio de 50 quilômetros no entorno do projeto Canguçu. São em torno de 8.000 quilômetros quadrados de terreno de difícil acesso. Esse terreno precisa ser patrulhado de alguma forma. A aeronave ajuda muito nesse sentido, né? Nós temos já aeronaves lá, inclusive a ajuda do Goiás foi com uma aeronave, temos a aeronave do Mato Grosso, né? Temos a aeronave, se eu não me engano, do Pará também, tem um helicóptero lá. Então a gente precisa de fato, é fundamental esse apoio, talvez até realmente decisivo. Inclusive, hoje nós tivemos com uma equipe fazendo um reconhecimento do terreno em Caseara. E observe que é uma situação um pouco distante do perímetro que inicialmente foi definido. Porque nós estamos recebendo a todo instante informações que precisam ser checadas, de movimentações estranhas. E aí essas movimentações, para que a sociedade compreenda, e aí o que aconteceu? Já fugiram desse cerco? A gente não dá para afirmar isso exatamente, né? Porque a gente não fez esse cerco em círculo de mãos dadas, como se abraça uma árvore, né? É um pouco complicado. Esse cerco é feito de forma estratégica, em pontos específicos, porque entendemos que eles precisam sair de lá de dentro utilizando algum meio de transporte. Ninguém também vai andar 50 quilômetros a pé, por dentro da mata. Água, calor, frio, fome, né? Eles precisam da estrada. Precisam roubar um veículo de alguém da região. Por isso a nossa preocupação e o pedido à comunidade local que está dentro desse perímetro. Evite a movimentação. Movimente o mínimo possível, porque nós estamos abordando todos os veículos. Cada veículo que a gente aborda de forma desnecessária, ou seja, está passando no cidadão de bem, que precisa realmente trabalhar. Mas a gente está abordando, não se confirma nada, leva um tempo para checar, não podemos acreditar que está escrito na testa de ninguém que é cidadão de bem, então a checagem é minuciosa. As pessoas que estão passando por essa abordagem, às vezes passa diversas vezes, porque o fato de ter sido abordado aqui não quer dizer que não deve ser abordado lá na frente. Nesse percurso algo pode acontecer, ele precisa ser abordado lá na frente. Então assim, o pedido tem sido feito à população com muita insistência, nos ajudar, né, repassando a informação correta, se tiver em relação à movimentação estranha, e evitar a movimentação nesse percurso, né? Então, de fato, a ajuda do governo federal, a ajuda do ministro, ajuda fundamentalmente nesse momento. Estávamos falando de uma equipe que saiu, inclusive, lá em Araguacema, muito longe, é isso? Desse percurso, para fazer reconhecimento do terreno. Araguacema é, na verdade, destino seguindo o rio abaixo, saindo desse percurso. Já tivemos 2 episódios já confirmados de tentativas de fuga à noite com embarcação pelo rio em direção a Araguacema. Por isso a necessidade dessa equipe ter ido lá hoje. Não quer dizer que lá tem de fato, e a comunidade até ficou um pouco assustada na região de Araguacema, o prefeito também entrou no clima de susto, né? Suspenderam as aulas? Suspenderam aulas, a gente até achou uma medida gravosa, mas a gente não pode ingerir nessas questões, é questão realmente do município, né? Nossa questão é só segurança. Mas é isso, só para esclarecer para a comunidade. Foi um reconhecimento de terreno. Nós estamos patrulhando as águas do rio abaixo. É provável que eles fujam
para baixo. Eles já vieram de cima, já vieram de Minas Gerais, provavelmente não vão querer fugir para lá. Nós estamos na água, nós estamos na terra, nós estamos no ar e vamos capturar todos. Major, a Polícia Militar tinha um helicóptero, né? Até bem pouco tempo. O que aconteceu com o helicóptero Esse nosso polícia? Helicóptero ele está em manutenção no momento. Ah, Lamentavelmente, um momento super importante, né? Mas ele está em manutenção. É importante fazer a manutenção, não dá realmente para usar sem que esteja com total segurança, né? E aí, mas graças a Deus nós tivemos o apoio aí já de 4 outros estados e agora também do governo federal. Mudando um pouco de assunto agora, Major. A segurança nas escolas tem sido um assunto bastante discutido pela sociedade depois dos últimos ataques aí que a gente viu acontecer no mês passado em São Paulo e em Santa Catarina. Como tem sido esse trabalho da Polícia Militar na prevenção à violência nas escolas? Nós temos, Emerson, falado diariamente com a população em relação a isso, né, para, primeiro, trazer uma tranquilidade à população. Relembrar que, de fato, a gente estar presente na escola já há um bom tempo, né? Temos falado isso para a imprensa, até no sentido de dizer, olha, a escola não está totalmente abandonada. A gente já vinha e faz parte da rotina da polícia patrulhar a escola. Nosso programa ProERD, ele é muito antigo, né? Ele é pioneiro no estado, de programa de prevenção, ele é muito pioneiro nesse estado, né? E nós temos, além disso, a patrulha escolar, que também foi muito incisiva por muito tempo. Agora, nos últimos anos, por uma razão de falta de efetivo, né, Tâmara, a gente teve que suspender essa sistematização desse policiamento. E o policiamento passou a ser feito de forma ordinária, com a viatura local. Só que a partir do momento que nós tomamos conhecimento do primeiro caso ocorrido no sul do país, esse reforço no policiamento foi intensificado. Então nós estamos falando que nós estamos hoje na 3ª semana de intensificação de patrulhamento. E há 2 dias nós começamos a sistematizar esse patrulhamento através de uma nota de instrução esclarecendo a todas as nossas 21 unidades espalhadas no estado para que realmente realizem um recadastramento de todas essas escolas. Então nós estamos levantando nesse recadastramento as situações e as condições de vulnerabilidade, inclusive do estabelecimento físico. Quais são os pontos críticos do prédio? O que ele tem ali de defensivos, de elementos que podem servir para reforçar a segurança da escola? Como que está a entrada? A portaria, os muros, né? Essas salas de aula têm uma via de fuga diante de um possível tragédia, de uma possível situação trágica, né? Ataque. Então, tudo isso está sendo levantado para que a gente possa, inclusive, sentar com a comunidade escolar, discutir um plano de ação específico para cada escola. Isso é o policial local que vai fazer. Todos eles estão capacitados para isso. Discutir com a comunidade local um plano de ação em situação de possível ataque. Porque é um fato, e a gente tem repetido isso, né, exaustivamente, nós não temos condição de manter uma viatura de plantão na frente da escola 24 horas. Nós temos outras demandas também. Né? Então a comunidade escolar como um todo, a começar pela família, precisa se unir nesse propósito. Então temos de fato desenvolvido esse policiamento. A proposta é que a gente reforce ele ao longo do tempo. Hoje inclusive recebemos reforço de viaturas. Recebemos 12, temos previsão de receber muito mais. Já é uma promessa do próprio governador em relação a isso, para que a gente reforce as patrulhas escolares. Né? Hoje já tivemos, inclusive, gravando com essas viaturas, mostrando para a comunidade onde elas serão de fato empregadas. Vai ser intensificado sim, é uma preocupação da Polícia Militar e para quem não entendeu ainda, a Polícia Militar pode e deve sim participar da comunidade escolar, participar desse ambiente e ajudar a trazer a segurança. Sim, sem dúvida. Major, qual que é a orientação que o senhor daria para pais e mães que estão nos ouvindo, para que eles também auxiliem nesse trabalho de aumentar a segurança, não só dentro das escolas, mas também com os seus filhos? Nós temos falado que, na verdade, esse é o primeiro pilar, né, desse processo, talvez seja a parte mais importante, e inclusive agora às 16 horas,
A gente estava até às 17 em uma reunião e finalizamos a reunião em razão dessa agenda aqui, de outra anterior também com a imprensa, né, que são importantes também. A gente estava em reunião com a Secretaria de Educação, tratando dessa questão, e mais uma centena de professores da região do Bico do Papagaio, esclarecendo sobre essa situação. E o ponto principal que a gente tem debatido é a participação da família nesse processo, a participação dos cuidadores nesse processo. O Estado não tem condição de assumir sozinho a responsabilidade de instruir um adolescente, uma criança, em relação aos seus valores, aos seus princípios, em relação a como agir, a como viver em sociedade. A escola ensina, transmite o conhecimento, né? O Estado tenta dar um amparo ali, um apoio social, um apoio em outros papéis, mas é a família que é a base. E se a gente não tiver pais, cuidadores, responsáveis, comprometidos com isso, e que compreendam esse papel, e que não terceirizam a sua responsabilidade, fica muito complicado. E talvez a gente esteja passando por uma fase complexa para refletir sobre isso. Será que, de fato, não houve uma terceirização ali da responsabilidade da família em relação a essas pessoas? Né? Esse cuidado? Será que, de fato, o pai não cedeu demais? Né? E quando a gente fala pai, a gente fala do cuidador, da mãe, de todos eles, em relação a essa situação, transferindo talvez até para o Estado, a escola, a igreja, né? A polícia, a responsabilidade que é dele, porque vistoriar a gaveta do filho em casa é responsabilidade dos pais. Né? Estabelecer limites para crianças e adolescentes em casa é responsabilidade dos pais. E se os limites não são estabelecidos em casa, muito provavelmente essa criança e adolescente não respeitará limites fora de casa. Talvez a gente esteja passando por uma situação para refletir sobre isso. Sim, né? Quem Então, pratica esses ataques tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que está cuidando dele, né? O adolescente que faz esse tipo de ataque, né? Exatamente, tem uma pessoa responsável. E aí quando a gente olha hoje para a garotada, para as crianças inclusive, graças a Deus, ficou muito acessível o aparelho eletrônico, né? O acesso à internet está muito bom, todo mundo tem o aparelho, inclusive existe mais aparelhos do que população, né? As estatísticas informam isso. E aí a criança hoje com 5 anos de idade tem aparelho celular, tem acesso à internet de última geração, melhor que o meu inclusive. Acesso ao mundo, tem acesso, né, ao mundo, e a gente fica refletindo, será que, lógico, a gente não vai dizer para o pai o que ele tem que fazer, mas será que não vale a provocação? E a gente provocou recente nas nossas redes sociais, vocês devem ter acompanhado. Foi. E aí, será que seu filho realmente precisa de celular e de rede social? Será que realmente é necessário? E aí, em determinada ocasião, a gente foi questionado em uma entrevista ao vivo, né, quando fizeram esse questionamento, qual seria a dica mais importante, porque tratávamos de um caso de uma, inclusive, criança de 12 anos de idade, que teria sido, de certa forma, induzida, ou ela foi aliciada pelo tio e passou um tempo, viajou de um estado para o outro em razão dessa situação. E tudo começou pelo celular. A primeira dica que a gente falou foi, olha, primeiro avalie se é necessário seu filho ter um celular. Ter essa porta aberta para o mundo sem limites, porque é uma porta aberta para o mundo sem limites. Ah, mas as atividades são feitas normalmente, e aí a gente compreende, né? Inclusive a profissional, a repórter profissional, ela faz a pergunta que a sociedade realmente precisa saber. As atividades, é um fato, hoje em dia quase todas são pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Mas por essa razão a gente precisa ter a janela aberta para o mundo? Será que não é possível restringir esse acesso à atividade que precisa ser feita? Então, quem faz isso? O pai. O pai dispõe de tecnologia para restringir o que ele quiser no aparelho do filho. E ele deve observar, não deve permitir senha. Né? Tem que realmente vistoriar a mochila do filho. Tem que saber quem são os amigos dele. Tem rede social? Ok. Deixa eu verificar aqui quem é que você segue, quem te segue, com quem que você conversa, o que vocês conversam. Não deve haver segredos. Né? Essa responsabilidade é dos pais. Agora o Estado está tendo que assumir, e foi publicado agora recentemente, a portaria, né, instruindo e autorizando a escola a fazer essa vistoria nas mochilas. Olha o limite que a gente chegou. Né? O Estado precisar de intervir numa situação que é realmente de responsabilidade dos pais. Né? Houve sim uma terceirização aí de responsabilidade. E a gente precisa refletir nesse momento sobre isso. Mas, sobretudo, unir forças, né, para resolver essa questão. Ninguém tem a intenção de deixar o problema aí ou de deixar as coisas acontecer. Não, nós estamos nos antecipando a isso.
É um compromisso do governo do estado, é um compromisso da Polícia Militar, da Polícia Civil, estamos todos envolvidos nesse processo. O problema é quando se terceiriza para uma rede social, né? Os cuidados da criança, muitas vezes, a atenção que o pai deveria dar para a criança, muitas vezes é o celular que está dando, né? O pai dá um celular para a criança, como o Beto Palácio aqui, antes do programa começar, a gente estava conversando e refletindo sobre isso. Antigamente, uma criança estava chorando, o pai dava uma chupeta, né? Hoje, dá o celular para entreter a criança, né? Infelizmente, essa tem sido uma prática, e que esses acontecimentos trágicos sirvam também de reflexão para todos nós que somos pais, né? Major, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui. É sempre muito bom falar com o senhor. A satisfação é nossa, nós agradecemos o espaço, é realmente um prazer estar aqui. Agradecemos porque, assim, é uma oportunidade que a gente tem ímpar para prestar contas à sociedade. A gente tem falado isso ali, é um desafio nosso na assessoria de comunicação do Comando Geral, de realmente tentar ampliar esse canal de comunicação com a imprensa, tentar atender todas essas solicitações, porque nós compreendemos que é um espaço que está sendo cedido a nós, é um serviço que está sendo prestado a nós e não o contrário. Não somos nós que estamos prestando serviço, como já ouvimos muitas vezes, né? Ah, a gente está trabalhando para a imprensa, a gente está entregando tudo. Não, eles que estão nos servindo, né? Estão abrindo espaço para nós, a gente precisa atender sim. Porque, afinal de contas, é uma parceria e a gente está prestando contas para a sociedade, que é quem nos paga. E se a gente não tivesse essa oportunidade aqui, como que a gente levaria a informação à população? Então, a gratidão é nossa, né? Nós estamos realmente à disposição, né? Fiquem com um abraço, nosso comandante, Coronel Barbosa. Estamos à disposição em qualquer situação que vocês entenderem necessário. Nos convide, nos chame, nós vamos nos esforçar novamente para trazê-lo aqui. Eu acredito que ele vai estar muito satisfeito de poder vir. Falamos com o Major Moraes, porta-voz da Polícia Militar do Tocantins. Agora são 6h34, nós vamos para o intervalo e já voltamos.